Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o Prof. Fabrício Pessoa. Vamos aqui para a questão 111 do primeiro simulado SAIS 2024, que foi a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a nossa sexta questão do primeiro simulado de Química para o Enem, né, da minha turma de Química para o Enem. Então a questão fala o seguinte, vejam só. O chumbo ao ser depositado na água sofre influência do pH, de sais dissolvidos e de agentes complexantes orgânicos que definem sua permanência na fase aquosa ou como precipitado. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, nessa primeira parte? Ele está dizendo que o chumbo ele vai sofrer influência tanto do pH da água, quanto da quantidade de sais que estão dissolvidos nessa água e também de agentes que ele está chamando aqui de complexantes orgânicos, que vão ser basicamente, gente, moléculas orgânicas grandes, tá? Aí ele falou assim, olha, em águas superficiais, o chumbo pode ser encontrado na forma oxidada e complexada com compostos orgânicos naturais, ou seja, esses compostos orgânicos naturais, ele está chamando aqui de ácido úmico ou antropogênicos. Então, nesse caso, veja só, ele vai ser encontrado com esses caras aqui. Ele está falando assim, ó, a presença desses agentes, ou seja, desse ácido úmico aqui ou dos agentes antropogênicos, pode aumentar em até 60 vezes os níveis de compostos de chumbo em solução. Ou seja, quanto mais ácida a água tiver, mais chumbo vai ser concentrado lá. Foi basicamente isso aqui que esse enunciado disse. Aí, no comando da questão, ele diz assim, ó, a descontaminação do chumbo complexado com compostos orgânicos ocorre mais eficazmente se a água contaminada for tratada com o quê? Ô, minha gente, vejam só, ó, teve gente que veio me perguntar sobre essa questão na hora, no WhatsApp. Primeiro, gente, que não faz muito sentido você me fazer pergunta de um simulado que ele está acontecendo naquele momento, porque é simulado, deu para entender? Então, você precisa resolver essas questões sozinho, porque o simulado é justamente para isso, para você ver como é que você está, entendeu? Então, essa ideia é que você faça o simulado sem pesquisar, sem fazer pergunta, porque se for para fazer pergunta, não é simulado, entende? Então, vamos lá, olha só. Ele disse que toda vez que, quanto mais ácida a água tiver, a maior será a quantidade de chumbo que vai estar naquela moléstia ali. Tá vendo? Então significa o quê? Que se você quer se livrar desse chumbo, você precisa neutralizar essa água. E para neutralizar, então, ó, o processo que a gente tem que fazer aqui é um processo de neutralização, ó. Neutralização. Beleza? Porque esse processo de neutralização, o que é que ele vai fazer com essa água, cara? Ele vai aumentar o pH dessa água e automaticamente você vai fazer com que o chumbo que está ligado nesses agentes complexantes aqui, eles se larguem, tá vendo? Eles saem, eles larguem o chumbo e vão para esse, no caso, para essa base, né? Porque a gente usa a neutralização, como é que a gente neutraliza um ácido? Jogando uma base, né? Isso ou a gente joga uma base, ou então a gente vai jogar um sal que tenha caráter básico. Porque o que é que vai acontecer, né? Parte da base vai roubar esses agentes complexantes e aí esse chumbo ele vai se ligar com o restante, né, dos elementos ali que sobrou da base ou do sal e vai se tornar um outro sal, na verdade, né? Então, quando chegar ali pertinho e tudo mais, vai virar, nesse caso, algum sal à base de chumbo, beleza? Aí ele fala assim, ó, letra A, permanganato de potássio. Já tá errado isso aqui, gente, o permanganato de potássio, porque esse permanganato aqui, ele vai ter, ele não vai ter um caráter básico, certo? Ele vai ser um sal neutro, né? Ele tá dizendo assim, causará oxidação desse chumbo metálico, aumentando a sua solubilidade. Não, o permanganato de potássio, ele não vai aumentar a solubilidade de ninguém, muito menos vai gerar oxidação. Gente, permanganato de potássio é aquele azulim que o pessoal antigamente usava para clarear roupa. Beleza? Então não tem nada a ver aqui com essa questão relacionada a caráter básico, tá? Então tira, beleza? Se tivesse falado, sei lá, um bicarbonato de sódio, por exemplo, aí a gente ainda poderia pensar, né? Mas permanganato de potássio não. Aí, na letra B, está falando assim, ó, ultrafiltros, pois os poros menores desse tipo de filtro são capazes de reter o chumbo metálico, mas não de reter compostos orgânicos naturais. Não, cara, o próprio nome está dizendo ultrafiltros, ou seja, ele vai filtrar tudo que tiver lá. Tá vendo? Seja chumbo, coisas que são, no caso, compostos orgânicos, compostos não orgânicos, a boba toda. Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é simplesmente tirar esse chumbo. Então, se você vai usar um ultrafiltro,
Não faz nem sentido, cara, porque o ultrafiltro vai tirar absolutamente tudo. Letra C. A gente vai usar um ácido forte. Porra, se o negócio fica pior, se você deixa o pH menor, ou seja, se você deixa a água mais ácida, aí você vai jogar mais ácido lá. Pô, pelo amor de Deus, né? D. Substâncias inorgânicas capazes de reagir por dupla troca, daqui a pouco eu explico o que é isso, com complexos orgânicos produzindo sais de chumbo insolúveis para se sedimentarem. Perfeito, sabe por quê, gente? Dupla troca vai ser o processo de neutralização, pô. Vamos supor, você tem NaOH e você vai misturar esse hidróxido aqui de sódio com cloreto de sódio, certo? Que vai ser nesse caso, ou com o hidróxido de sódio, desculpa. Quando você faz isso daqui, o que vai acontecer é o seguinte, ó, o Na vai se juntar com o Cl, ou seja, vai trocar de lugar com o Cl, tá vendo? Ou, desculpa, nesse caso o OH vai trocar de lugar com o Cl e o OH aqui vai ficar junto com o H, que vai dar aqui H2O. Tá vendo? Isso aqui é uma dupla troca, ou seja, dois elementos trocaram de lugar. Percebam, o Na trocou de lugar com o hidrogênio para ficar junto do cloro. E o H trocou de lugar com o cloro para ficar junto do hidrogênio. Isso aqui, cara, é uma dupla troca. Inclusive, quem é do meu curso de Química do Enem, sabe que nós falamos sobre isso, tá? Eu, inclusive, fiz várias reações de vários ácidos lá, explicando para vocês o que seria essa dupla troca. Beleza? Então, ó, a resposta correta seria essa de fato. Com a dupla troca, a gente estaria ali dizendo que o processo que está acontecendo é uma neutralização. Aí nessa neutralização você vai ter sempre um sal e você vai ter água, tá vendo? E é justamente isso, ó, esse chumbo vai se juntar e vai se tornar um sal. E esse sal vai ser insolúvel, ele vai se sedimentar. E, ó, na diz assim, mercúrio líquido. Pô, você já tá com o negócio contaminado por chumbo, você vai jogar mercúrio líquido por Jesus, gente. Isso aqui, na verdade, não tinha nem como, assim, não tinha nem como passar pela cabeça de ninguém isso daqui, pelo amor de Deus, tá? Não tem como. E ainda ele vem aqui com um negócio que vai se transformar em amálgama. Meu amigo, para se tornar amálgama, ele vai precisar passar aí por uma fundição, cara. Não faz sentido não, isso aqui não. Tem que ter energia, beleza? Então, letra D aqui é a mais pertinente. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas. E se você for meu aluno do curso de Química e ficou com dúvida nessa ou em qualquer outra questão, é só você me procurar no WhatsApp. Valeu!